nós. Diga para quem está ao seu lado: quer viver o sobrenatural, seja santo. Conserve-se consagrado a Ele. Cruza um Jordão, mas não são mais os mesmos. Vem a dificuldade, agora estão no meio da terra, a terra prometida. Aí Deus diz: já que eu coloquei vocês no meio da terra, eu vou dar Jerusalém para vocês atrair as nações. Aí Davi conquista Jerusalém e diz: eu quero construir um templo para o Senhor. Você não, mas seu filho vai. Aí vem Salomão. Salomão constrói no meio da terra Mediterrânea um templo que chamou tanta atenção pela sua dedicação, o povo contribuindo, e santo, que os não crentes trazia ouro, trazia prata, contribuía para construir o templo. Olha o que é que a santidade atrai. Construir o templo, mas o templo foi glamour demais, e os judeus desobedeceram a Deus. O pecado vem. Aí Isaías, usando Deus, capítulo 65, versículo 2, aí Deus reclama e lamenta de novo: estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom após os seus pensamentos. O juízo vem, porque o pecado faz separação. O pecado, pelas testemunhas, já separaram Adão e Eva de Deus. A geração de Adão separaram a geração de Noé, e agora vão separar o projeto santo Israel de Deus. Aí vem o cativeiro, voltam a ser escravos. Deus vai buscar só os pedaços 40 anos depois, 70 anos depois. Olha, por conta de uma aliança. As nações diziam: os judeus foram fulminados, nunca mais eles adorarão. Jerusalém está destruído. Jeremias 52, 13. Nabuzaradã queimou a casa do Senhor, queimou a casa dos nobres e tornou Jerusalém um monte de pó. E deu ordem. O 12, 13. Volta aí uns dois versículos. É o que eu citei. 52, capítulo 52. Nabuzaradã, no 5º mês, do 10º dia do mês, que era o 19º do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzaradã, capitão da guarda, que é a presença do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. E o que é que ele faz? Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes, e as incendiou. Agora o lugar de santidade não havia mais santo. Havia raposa, chacais, o mato cresceu e a desolação. A terra ficou seca, a terra começou a rachar sem chuva, e só a miséria era que prevalecia. Nabucodonosor deu ordem para que os 6 soldados não tocassem Jeremias, que profetizou a sua vitória, mas que o levasse para a Babilônia como convidado especial do rei. Aí Jeremias recebe o convite e diz: não posso sair daqui de Jerusalém. Mas Jeremias, só tem ruína, Jeremias, só tem miséria e vergonha. Tu vai ficar fazendo o que aqui? Existe uma aliança, e se existe uma aliança, ainda há esperança, ainda há esperança. Vai ter adoração de novo. 70 anos, quando ninguém acreditava, Deus vai buscar os judeus por conta de uma aliança. Foi o impacto nas nações da época, que não aguentaram, e começou a ouvir de todas as nações o burburinho dizendo: grandes coisas fez o Deus dele por eles. Aí surge o hino do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro. Parecia um sonho, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Se ouvia entre as nações dizerem: grandes coisas fez o Senhor a este, e é por isso que nós estamos alegres. Deus, por causa
causa de uma aliança, tem compromisso com a santidade na vida do crente. Traz eles de volta. Pede para eles recomeçarem. Mas eles recomeçam. Faz um culto no meio do carro, a glória desce. E Esdras diz que quando os mais velhos voltaram do cativeiro, já voltaram com uma geração jovem, que não viram o templo de Salomão na sua glória. Quando os mais velhos voltaram agora, com uma nova geração que nasceu na Babilônia, que viram a miséria, e Ageu dizendo: faça um culto. Eles começaram a chorar no dia do culto, porque lembraram da glória passada, como era esse templo. Esse templo era lindo demais, e agora só tem monturo. Fizeram o culto, a nova geração dá uma lição. Enquanto os mais velhos choravam, os mais novos cantavam com a esperança de volta, e o barulho do louvor foi maior, chegou além das nações, e de longe diz a Bíblia que ouvia os louvores a Deus. Mas o pecado vem, e quando o pecado vem Romanos 5,14, a morte reinou. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. O pecado entrou com Adão, e agora também contaminou a lei, que significa Moisés, o projeto santo. Aí vem a última denúncia. O pecado, a morte e o inferno denuncia Israel, a geração incrédula. Aí Deus não desce. Deus resolve ficar em silêncio, mas aceita a denúncia. Jesus mostra isso a João, na minha interpretação, respeitando todo o contraditório. Quando Deus silencia, termina o Velho Testamento com um juízo tal que não sobraria nem raiz nem ramo para os pecadores. No período do silêncio, o pecado, a morte e o inferno faz uma denúncia oficial. Não tem santo na terra. Então cumpre a jurisprudência. Joga eles no lago de fogo preparado para a morte do diabo e seus anjos. Porque o diabo, a morte e o pecado acusam com uma nova denúncia de acusação. Aí João capítulo 4 diz que Deus aceita a denúncia e prepara a corte para o juízo final. Pois todos os projetos santos o pecado afastou. Separou de Deus. Aí capítulo 4, João diz que vê um trono armado para um juízo. Capítulo 5 do Apocalipse, versículo 1. Esse texto nos dará a entender que segura aí, que as 7 testemunhas são convocadas, que separaram pelos seus depoimentos, porque são os olhos e os ouvidos dos juízes, e só contam a verdade, e pelos seus testemunhos afastaram todos os projetos e contaminaram a acusação com provas probatórias contundentes. Fez a denúncia e nos acusa diante do Supremo. Ele vai agora ver nós, seres humanos, como réus. O pecado reina, porque a morte só reina por causa do pecado. Aí as testemunhas vão falar agora sobre judeus de Israel, e pelos seus testemunhos foram tão ferozes o crime
E a sentença que um lado do livro não compôs, vira o avesso, e um anjo vai notando o crime e a sentença. Quando termina, o livro está escrito por dentro e por fora. Enrolam e entrega ao Supremo. E João diz: eu vi na deixa daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Era o nosso crime e a nossa sentença. Agora olha o que diz o versículo 2: a bondade e a graça. Ele diz que viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Segura lá, volta lá. João está querendo dizer que Deus, o meritíssimo, disse: eu não posso condená-los. As provas estão aqui, são probatórias, são contundentes, os testemunhos são reais, mas eu não posso condená-los. Eu não posso abrir mão deles sem dar o direito de defesa. Procure um advogado. Aí o anjo sai procurando no céu, procura na terra, desce debaixo da terra e vem dando a resposta no versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 4: e eu chorava muito, porque nenhum advogado quis aceitar o meu processo, nenhum foi achado digno, porque não havia brecha. E João chorava. Me permita recapitular o processo, para você ver aqui o que é que acontece. João chorava, porque a Bíblia diz que o pecado entrou por um homem, Adão. E agora Deus protela o julgamento, e vem a sua geração. Adão gerou 7, o pecado vence e a morte destrói. 7 gerou a Enos. Enos volta a prestar culto, mas o pecado vence e Deus sustentando. Enos gerou a Cainã. Cainã, Malaléu. Malaléu a Jared, e o pecado predominando. E Jared a Enoque. Enoque é um crente de verdade, que disse: eu vou ser santo em todo tempo e vou andar com Deus para não pecar. Aí Deus gostou e disse: gostei, já que você é santo e preferiu andar comigo, ser santo como eu sou, eu vou dar um exemplo para a tua geração, que quem anda comigo não peca e a morte não tem domínio. Vou te arrebatar vivo para mostrar para a tua geração que o lugar do santo é comigo. Arrebata ele santo, mas a sua geração não resiste. Metusalém, o pecado vence. Lameque, o pecado vence. Noé, o pecado vence. Aí vem a condenação, aí passa o dilúvio, aí Deus recomeça. A Bíblia diz que depois do dilúvio, Sem entra no processo. Sem gera Arfajade, Arfajade é Elar, e Elar a Eber, Eber é Reu, Reu é Peleg, Peleg a Serug, Serug a Naó, Naó a Terá, e Terá a Abraão. Aí Deus disse: agora eu encontrei um que vai ser meu amigo, vai ser o pai da fé, vai ser santo. Mas o pecado venceu Abraão e a morte acabou com ele. Mas ele gerou Isaac. O pecado vence Isaac e a morte vence ele. Gerou Jacó. Jacó peca, mas gera 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gad, Asser, Naftali, José e a Benjamim. Aí todos pecaram e a morte destrói. Aí Deus pega Judá, aí agora joga ele no processo, para que através dele o processo continuasse. Aí Judá gera Perez, Perez a Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, e Jessé a Davi. Aí Deus disse: agora eu achei um que vai cumprir o desejo do meu coração. É um adorador santo, é um jovem santo que vai fazer o meu desejo. Mas o pecado vence Davi e a morte vem.
Mas Davi gera Salomão, Salomão, Roboão, Roboão, Abias, e Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzia, Juzia, Jotão, Acais, Ezequias gera Manassés, Amon, Josia, e Josias, Jeconia. O pecado vem e vem o cativeiro. Até aqui João chora. Aí diz Mateus capítulo 1, depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúda, Abiúda Aquim, Eleazar, e Eleazar gerou a Azor gerou a Matã, a Eleazar, Jacó gerou a José, que foi marido de Maria.